Olá, tudo bem? Aqui é o William do Kings do Excel. Vamos dar início à nossa terceira aula da jornada 30 por 30. Hoje eu apresentarei a função OU. Vamos lá? Já estamos aqui na nossa planilha, tá? Como sempre, vamos começar apresentando a sintaxe dessa função. Tal como a função E apresentada na aula anterior, a função OU ela segue os mesmos argumentos, tá? Então, o primeiro argumento é um teste lógico, o segundo argumento também teste lógico e assim por diante. Todos os argumentos aqui são testes lógicos. Diferente da função E, a função OU, ela verifica se ao menos um dos critérios foi alcançado. Então, por exemplo, a gente vai utilizar aqui a mesma tabela que a gente utilizou na aula anterior, onde a gente tinha a meta, a tabela com os vendedores, total de vendas, quantidade de contas e o bônus que esse vendedor tem direito, tá? E os critérios da meta são iguais. Então, a meta de vendas, a gente tem aqui que o vendedor tem que ter alcançado uma meta de vendas de 12.500 e a meta de contas no mínimo 5 contas, tá? Só que no caso aqui, hoje, a gente vai determinar que se o vendedor alcançou qualquer uma dessas metas, ele tem direito ao bônus. Se ele superou a meta de vendas, ele tem direito ao bônus. Se ele superou a meta de contas, ele também tem direito ao bônus. Se ele não superou a meta de vendas, mas superou a meta de contas, ele tem direito ao bônus. Ele superou a meta de vendas, mas não a de contas, tem direito ao bônus. Então é um ou outro. É exatamente isso que a função OU faz, tá? Então vamos lá, dando início, então vamos preencher aqui a nossa fórmula, igual OU, ele já me traz aqui a opção, tab, ele já põe o parênteses e vamos fazer o teste. Então eu vou pegar o valor da venda, verificar se ela é maior ou igual à meta, tá? Vou travar essa informação, então F4, e eu vou para o segundo critério, que é verificar se o número de contas é maior ou igual à meta de contas, no caso 5 aqui. Pronto, travo também essa célula, fecho o parênteses e pronto. Veja o resultado, é verdadeiro, tá? Na função E, quando a gente fez a função, ele trouxe que esse valor era falso, tá? Por quê? Porque na função E, ele verifica se ambas as funções, ambos os critérios são verdadeiros. No caso aqui, um dos critérios era falso, ou seja, ele vendeu menos do que a meta estipulada. E apesar de a quantidade de contas que ele alcançou ser maior do que a meta de contas, era falso porque ele tinha que atender aos dois critérios. Aqui não. Aqui ele pode atender ou um ou outro critério. No caso, ele não alcançou a meta de vendas, mas ele alcançou a meta de contas, ultrapassou a meta de contas. Então, nesse caso, é verdadeiro, porque um dos critérios foi efetivamente alcançado, tá? Então a gente vai estender essa função para as demais linhas, pronto, estendermos e a gente já tem aqui os valores se o vendedor ele atende ou não aos critérios utilizados. Então aqui, por exemplo, a Maria, ela superou tanto a meta de vendas quanto a meta de contas. Ou seja, tanto um ou outro, ela superou. Então é verdadeiro em ambos. Então, no caso, o bônus é verdadeiro. No caso, a Carla aqui. A Carla, ela não alcançou nem a meta de vendas, nem a meta de contas. Ou seja, os dois casos aqui são falsos. Então, é falso também. Tá? O próximo critério aqui, o Arthur, o próximo vendedor, Arthur. O Arthur ele teve um total de vendas em que foi menor do que a meta estipulada.
E no caso a meta de contas também foi menor do que a meta estipulada. Então é falso para ambos. No caso o Matheus ele superou a meta de vendas e apesar de não ter alcançado ou superado a meta de contas, ele atende um dos requisitos, que é a meta de vendas, então é verdadeiro. Já o Gabriel, ao contrário. O Gabriel ele não atende a meta de vendas, porém ele atende a meta de contas. Então ele também tem direito ao bônus. Tá? E agora, para a gente calcular quanto cada vendedor vai receber de bônus, eu vou fazer igual na aula anterior. Eu vou entrar com a função C, onde o meu teste lógico é exatamente a função OU, tá? Então no final dela aqui eu venho ponto e vírgula. E se o valor é verdadeiro, ou seja, ele atende um dos critérios determinados aqui, então eu vou fazer com que o valor da venda seja multiplicado pelo percentual do bônus, tá? Vou travar a célula referente ao percentual, uma vez que essa célula ela vai servir para todas as linhas. Se eu não travar, novamente, toda vez que eu arrastar, ele também vai descer a célula. E aí vai perder a nossa referência. Então, ponto e vírgula novamente. E o valor, se falso, eu vou colocar um texto. Abro parênteses, não tem bônus. Fecho aspas, desculpa, abro aspas no começo aqui do texto. Tá? Abro aspas aqui no começo do texto. Vou preencher novamente. Então, abro aspas e vou digitar o texto que eu quero. Não tem bônus. Fecho aspas. Finalizei a fórmula, fecho o parênteses e dou um Enter. E seleciono a célula. Vou expandir essa função para as demais linhas da minha tabela. Pronto. Aqui já tem que o João ele tem direito a um bônus de R$ 153,90. A Maria, R$ 235,50. E assim por diante. No caso, a Carla, como ela não atendeu nenhum dos critérios, ela não tem direito ao bônus, tal como o Arthur também não atendeu os critérios. Bem, é isso. E aí, gostou desse vídeo? Então deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações para que você seja avisado quando a gente lançar os próximos vídeos. Ah, e não esqueça de se inscrever também no nosso perfil no Instagram e no nosso grupo no Facebook. Ambos os links estão na descrição logo abaixo. Muito obrigado e até a próxima.